Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 116, primeiro Macabeus, de 5 a 8. Bora lá? Primeiro Macabeus 5. Ora, ouvindo falar da reconstrução do altar e da restauração do templo, os povos circunvizinhos encolerizaram-se muito e, tomada a resolução de exterminar toda a raça de Jacó, que viviam entre eles, puseram-se a matá-los e a persegui-los. Por eles perseguirem desse modo Israel, Judas atacou os filhos de Esaú na Idumeia, junto de Acrabatena. Infligiu-lhes uma grande derrota, esmagou-os e apoderou-se de seus despojos. Lembrou-se igualmente da malícia dos filhos de Beã, armadilha e perigo para o seu povo, por causa das emboscadas que eles armavam nos caminhos. Foram rechaçados em suas torres, onde ele os sitiou e os exterminou, queimando as torres com todos os que ali se achavam. Em seguida, atacou os amonitas, entre os quais ele descobriu um forte exército e numeroso povo, sob a chefia de Timóteo. Travou com eles numerosos combates e os aniquilou por completo. Apoderou-se da cidade de Jazer e de seus arrabaldes, e voltou depois à Judéia. No entanto, as nações de Galaade se coligaram contra os israelitas, que habitavam em seu território, com a intenção de exterminá-los, mas estes se refugiaram no forte de Datema. Dali enviaram a mensagem a Judas e a seus irmãos, nestes termos: As nações que nos cercam se uniram contra nós e querem exterminar-nos. Prepararam-se para vir tomar a fortaleza em que nos achamos refugiados. É Timóteo quem comanda suas tropas. Vinde, pois, agora nos livrar de suas mãos, porque muitos dos nossos foram mortos. Mataram todos os nossos irmãos que se achavam na região de Tobias. Levaram consigo suas mulheres, seus filhos e seus bens, e mataram lá perto de 100.000 homens. Quando ainda se estava lendo essa carta, eis que chegam outros mensageiros da Galiléia, com as vestes em farrapos e portadores de notícias idênticas, dizendo: Congregaram-se contra nós nações de Ptolemaida, de Tiro e de Sidônia, e de toda a Galiléia das nações, para nos destruir inteiramente. Logo que Judas e o povo souberam da situação, organizaram uma grande assembleia para deliberar sobre o que deviam fazer em favor dos dois irmãos atacados e provados. Disse Judas a seu irmão Simão: Escolhe alguns homens e põe-te a caminho para livrar teus irmãos da Galiléia. Jonatas, meu irmão, e eu iremos à terra de Galaade. Para guardar a Judéia, deixou ali José, filho de Zacarias, e Azarias, chefe do povo, à frente do restante do exército. Com esta ordem: governai este povo e, até nossa volta, evitai toda luta com os gentios. A Simão foram dados 3.000 homens para se dirigir a Galiléia, e a Judas 8.000 para ocupar a terra de Galaade. Simão tomou, portanto, o caminho da Galiléia e travou muitos combates, esmagando diante de si as nações, as quais perseguiu até as portas de Ptolomaida, desculpem. Perto de 3.000 gentios caíram e ele se apoderou de seus despojos. Com grandes manifestações de regozijo, conduziu à Judéia os judeus que se achavam na Galiléia e em Arbates, bem como suas mulheres, seus filhos e tudo o que eles possuíam. Por seu lado, Judas Macabeu e seu irmão Jonas atravessaram o Jordão e marcharam 3 dias pelo deserto. Encontraram-se com os nabateus, os quais se aproximaram deles pacificamente e lhes contaram tudo aquilo que tinha acontecido a seus irmãos em Galaade, dizendo que muitos dentre eles haviam sido encerrados em Bozora e em Bozor, em Alimás, em Casfo, em Macede e em Carnaim, todas elas cidades grandes e fortificadas. Eles estão também reunidos, acrescentaram eles, nas outras cidades de Galaade. Seus inimigos se preparam para atacar amanhã suas fortificações e apoderar-se deles e exterminá-los num só dia. Judas mudou de caminho e atravessou o deserto para alcançar Bossora de improviso. Tomou a cidade, mandou passar a fio da espada todos os homens, apoderou-se dos espólios e incendiou a cidade. Na mesma noite, partiu e atacou a fortaleza. No entanto, ao romper do dia, seus homens, erguendo os olhos, viram uma multidão incalculável carregando escadas e máquinas para escalar de assalto à fortaleza. Era o ataque aos sitiados. Enquanto a cidade erguia um clamor misturado ao som das trombetas e um ruído formidável, viu Judas que o ataque se tratava e disse a seus homens: Pelejai hoje por vossos irmãos. Separou-os em 3 batalhões e apareceu na retaguarda do inimigo, tocando as trombetas e erguendo preces em alta voz. O exército de Timóteo
Conheceu que era Macabeu e fugiu diante dele. Sofreu uma grande derrota e tombaram nesse dia 8.000 homens. Judas voltou-se em seguida para Alimás, atacou-a e conquistou-a de asfalto. Matou todos os homens, tomou seus despojos e incendiou-a. Dali continuou e apoderou-se de Casfo, de Macede, de Bozor e das outras cidades de Galaade. Depois de tudo o que temos acabado de dizer, Timóteo reuniu um novo exército, acampou do outro lado da corrente, defronte de Rafon. Imediatamente Judas mandou alguém espionar sua posição e trouxeram-lhe a notícia. Todas as nações circunvizinhas se uniram contra nós, formando um poderoso exército. Tomaram em seu auxílio mercenários árabes e se estabeleceram do outro lado do rio, prontos a atravessá-lo, para vir atacar-te. Judas foi então contra ele. Ao chegar Judas com suas tropas à torrente, disse Timóteo, por sua vez, aos oficiais de seu exército: Se ele atravessar primeiro a torrente contra nós, não lhes poderemos resistir, porque terá vantagem sobre nós. Mas se ele temer passar e acampar do outro lado do rio, atravessaremos e teremos vantagem sobre ele. Ora, logo que chegaram à torrente, Judas dispôs ao longo do rio os escribas do povo, com a seguinte ordem: Não deixeis ninguém se instalar por aqui, mas venham todos ao combate. E foi ele o primeiro a se arrojar, e todo o povo o seguiu. Os gentios foram derrotados diante de seus olhos, lançaram suas armas e fugiram para o templo de Carnaim. Os judeus, porém, apoderaram-se da cidade e incendiaram o templo com todos aqueles que lá se achavam. Carnaim foi assolada e ninguém pôde mais resistir a Judas. Este reuniu então todos os judeus da terra de Galaade, do menor ao maior, as mulheres e as crianças de seus haveres, uma multidão enorme que ele resolveu conduzir à terra de Judá. Caminharam até Efron, cidade grande e bem fortificada, que se achava no caminho. Não se podia contorná-la nem pela direita nem pela esquerda, mas era preciso atravessá-la. Os habitantes fecharam as portas e se entrincheiraram, com pedras. Judas, todavia, enviou-lhes mensageiros com palavras de paz. Atravessaremos vossa terra para irmos à nossa. Ninguém vos molestará, apenas queremos passar. Mas eles não lhes quiseram abrir o acesso. Então Judas ordenou que cada um em seu posto se dispusesse para a luta. Todos os homens do exército se prepararam, pois, durante todo o dia e toda a noite a cidade foi atacada, até cair em suas mãos. Passaram a fio da espada todos os homens, destruíram completamente a cidade, apoderaram-se dos seus espólios e atravessaram por cima de seus cadáveres. Depois a caravana passou o Jordão, para chegar à grande planície, em frente de Betsã. Em caminho, Judas não cessava de ajuntar os retardatários e de encorajar a multidão até que chegassem à terra de Judá. Escalaram o monte Sião com alegria e regozijo, e ofereceram holocaustos por terem voltado em paz, sem que nenhum deles tivesse sucumbido. Ora, enquanto Judas se achava em Galaade com Jonatas e seu irmão Simão na Galiléia diante de Ptolemaida, José, filho de Zacarias, e Azarias, à frente de suas tropas, souberam de seus feitos heróicos e de suas proezas. Façamos também célebre nosso nome, disse um para o outro, e vamos combater nós nações vizinhas. Transmitiram ordens às forças que eles tinham consigo e marcharam contra Jânia. Mas Gorgias saiu da cidade com seus homens para opor-se à sua investida. José e Azarias foram postos em fuga e perseguidos até as fronteiras da Judéia. Pereceram nesse dia cerca de 2.000 homens de Israel, e foi grande a derrota do povo. Isso porque não ouviram Judas, supondo que mostrariam seu valor, mas não pertenciam à raça desses homens a quem era dado salvar Israel. O valente Judas e seus irmãos foram de modo particular honrados por todo o povo de Israel e por todas as nações onde se ouviam seus nomes. Vinham em grande número para aclamá-los. Entre mentes, Judas e seus irmãos partiram para combater os filhos de Esaú, que habitavam ao sul. Abateu Hebrom e seus arrabaldes, destruiu as fortificações e queimou todas as torres dos arredores. Partiu ainda para atingir a terra dos estrangeiros e atravessou Marisa. Naquele dia pereceram alguns sacerdotes do combate, por terem querido mostrar sua valentia, saindo imprudentemente para travarem combate. Judas voltou para Azoto, na terra dos estrangeiros. Derrubou seus altares, queimou os seus ídolos, sujeitou suas cidades à pilhagem e em seguida voltou para a terra de Judá.
1 Macabeus 6. Enquanto percorria as províncias superiores, soube o rei Antíoco que na Pérsia, em Elimaida, havia uma cidade famosa por suas riquezas, sua prata e seu ouro. Seu templo, extremamente rico, possuía véus de ouro, escudos, couraças e armas, abandonados ali por Alexandre, filho de Filipe, rei da Macedônia, que foi o primeiro a reinar sobre a Grécia. Dirigiu-se ele para essa cidade, com a finalidade de tomá-la e pilhá-la. Mas foi em vão, porque os habitantes haviam sido prevenidos. Eles se aprontaram para lhe resistir, e ele teve que voltar de lá, para alcançar Babilônia com grande humilhação. E eis que, na Pérsia, um mensageiro veio dizer-lhe que as tropas enviadas à Judéia tinham sido derrotadas, e que Lísias, tendo partido a princípio com um poderoso exército, havia fugido na presença dos judeus, os quais haviam aumentado ainda suas forças com armas e tropas e se tinham enriquecido com todo o material raptado de seus campos devastados. Eles tinham também destruído a abominação edificada por ele sobre o altar, em Jerusalém, e haviam cercado o templo com altas muralhas, como outrora, assim como a cidade de Betsur. Ouvindo essas novas, o rei ficou irado e profundamente perturbado. Atirou-se à cama e caiu doente de tristeza, porque os acontecimentos não tinham correspondido à sua expectativa. Passou assim muitos dias, porque sua mágoa se renovava sem cessar e pensava na morte. Mandou chamar todos os seus amigos e lhes disse: O sono fugiu de meus olhos e meu coração desfalece de tristeza. Eu repito para mim mesmo: em que aflição fui eu cair e a que desolação fui eu reduzido até o presente? Eu que era bom e querido no tempo de meu poder. Mas agora me lembro dos males que causei em Jerusalém, de todos os objetos de ouro e de prata que saqueei, e de todos os habitantes de Judá que exterminei sem motivo. Reconheço que foi por causa disso que todos esses males me fulminaram, e agora morro de tristeza numa terra estrangeira. Chamou Filipe, um de seus amigos, e constituiu-o o regente de todo o reino. Entregou-lhe seu diadema, seu manto e seu anel, com a responsabilidade de guiar seu filho Antíoco e de educá-lo para sua realeza. O rei Antíoco morreu ali, no ano 149. Por sua vez, apenas soube Lísias que o rei tinha morrido. Elevou ao trono seu filho Antíoco, a quem havia educado desde a infância, e deu-lhe o nome de Pator, desculpem. Nesse interim, os ocupantes da fortaleza importunaram os judeus que se dirigiam ao templo. Procuravam constantemente causar-lhe dano para apoiar os gentios. Judas resolveu arrancar-lhes das mãos a fortaleza e convocou todo o povo para sitiá-los. Reuniram-se, portanto, para começar o cerco no ano 150 e construíram balistas e máquinas de guerra. Mas alguns dos sitiados, aos quais se juntaram alguns israelitas perversos, fugiram e correram ao rei para lhe dizer: Até quando deixarás de fazer justiça e vingar nossos irmãos? Julgamos bom servir a teu pai, obedecer suas ordens e seguir suas leis. E os filhos de nosso povo se afastaram de nós como dos estrangeiros. Eles cercam a fortaleza. Mal capturam um dos nossos, matam-no e pilham os nossos bens. E não é somente sobre nós que eles estendem a mão, mas ainda contra os povos vizinhos. Eis que hoje eles se empossaram da fortaleza, para serem senhores do templo e da cidade, e fortificaram Betsur. Se tu não os prevenires, farão ainda piores males, e tu não poderás mais detê-los. A essas palavras, o rei se encolerizou, convocou todos os seus amigos, os generais de seus exércitos e os chefes de sua cavalaria. E ajuntaram-se a ele outros reinos, e ilhas marítimas, tropas de mercenários. Seu exército atingiu a 100.000 infantes, 20.000 cavaleiros e 32 elefantes, prontos para a guerra. Atravessaram eles a Idumeia e acamparam diante de Betsur, onde combateram por muito tempo. Construíram máquinas de guerra, mas os sitiados saíram e lançaram fogo, lutando com coragem. Abandonando a fortaleza, veio Judas estabelecer-se em Bet-Zacarias, defronte do campo de luta do rei. Ao amanhecer, levantou-se o rei e dirigiu impetuosamente suas tropas em direção a Bet-Zacarias. As forças se prepararam para o combate e soaram as trombetas. Mostraram, Mostraram aos elefantes sucos de uva e de amora para incitá-los ao combate. Foram repartidos nas falanges, pondo-se em volta de cada elefante 1.000 homens armados de cotas de malhas e de capacetes de bronze para a cabeça. 500 cavaleiros escolhidos estavam igualmente ao redor de cada animal. Esses cavaleiros tinham o costume de estar
com o animal onde quer que ele estivesse, e de ir aonde ele ia, sem jamais se afastarem dele. Sobre cada um havia também fortes torres de madeira, muito firmes e defendidas pelas máquinas. Sobre cada um havia também valentes guerreiros, que combatiam lá em cima, além do condutor indiano. O rei dispôs o restante da cavalaria de um lado e de outro, nas duas alas, para manobrar e proteger as falanges. Quando o sol brilhou sobre os escudos de ouro e bronze, a montanha resplandeceu, como que iluminada por outras tantas lâmpadas. Uma parte das tropas do rei se espalhou sobre as colinas e outra pela planície, caminhando com precaução e em boa ordem. O ruído de seu número, de sua marcha, da colisão de suas armas era pavoroso, porque era um exército extremamente numeroso e possante. Judas, no entanto, avançou com os seus para travar a batalha. 600 homens do exército do rei foram aniquilados. Eleazar, cognominado Auarã, viu que um dos elefantes estava armado com a armadura real e ultrapassava todos os outros, supondo que o rei estivesse em cima. Entregou-se a si mesmo para salvar todo o povo e conquistar um nome eterno. Precipitou-se audaciosamente nessa direção, para o meio da falange, matando a direita e a esquerda e separando o inimigo de lado a lado. Conseguiu chegar até o elefante e, tomando posição abaixo dele, matou-o. O animal rolou sobre Eleazar, que ali morreu. No entanto, averiguando o poder do exército real e a impetuosidade de suas tropas, retiraram-se os judeus. Mas os soldados do rei subiram-lhe ao encontro até Jerusalém, dirigindo-se então o rei à Judéia e ao monte de Sião. Fez um acordo de paz com os habitantes de Betsur, porquanto estes saíram da cidade, porque já não tinham víveres para continuar ali, pois era o ano sabático. Assim, o rei apoderou-se da cidade e pôs nela uma guarnição. Por muitos dias cercou a cidade santa, construiu máquinas de guerra, guindastes para lançar fogo e pedras, escorpiões para lançar flechas e fundas. De seu lado, os sitiados construíram também máquinas, para se oporem aos seus inimigos e combaterem por muito tempo. Todavia, faltavam víveres nos celeiros, por ser o sétimo ano, e todos os que se achavam refugiados na Judéia, para fugir dos gentios, tinham esgotado o resto de sua reserva. Restavam afinal poucos homens para a defesa do templo. Atingidos como estavam pela fome e por dis- dispersarem, dispersarem-se cada um para sua casa. Filipe, que antes de morrer, o rei Antíoco fora designado para educar seu filho Antíoco para a realeza, tinha chegado da Pérsia e da Média com o exército do rei e procurava apoderar-se do governo. Soube-o Lísias e apressou a partida, dizendo ao rei, aos oficiais e aos homens: Estamos nos enfraquecendo aqui dia após dia. Temos poucos víveres e no lugar que sitiamos é forte, enquanto nos devemos ocupar com os negócios do reino. Estendamos a mão a esses homens e façamos a paz com eles e com toda a sua raça. Deixemo-los viver como outrora, segundo as suas próprias leis, porque foi por causa dessas leis que abolimos, que eles se revoltaram e fizeram tudo isso. Essa proposta agradou ao rei e aos generais. Enviou, pois, alguém para tratar da paz com os sitiados, que aceitaram. Sob a palavra de juramento feito pelo rei e os generais, abandonaram a fortaleza. O rei subiu ao monte Sião e visitou as fortificações, mas violou a palavra dada e ordenou a destruição da muralha. Em seguida, partiu a toda pressa e voltou para Antioquia, onde achou Filipe como senhor da cidade. Atacou-a e tomou a cidade à força. 1 Macabeus 7. No ano 151, Demétrio, filho de Seleuco, escapou de Roma e com alguns companheiros alcançou uma cidade marítima onde se proclamou rei. Quando ele entrou no palácio real de seus pais, o exército se apoderou de Antíoco e de Lísias para conduzi-los a ele. Soube-o o rei e disse: Não me mostreis a sua face. E o exército os matou. E Demétrio sentou-se no trono que lhe cabia. Todos os traidores e os ímpios de Israel achegaram-se dele sob a chefia de Alcimo, que aspirava tornar-se sumo sacerdote. Acusaram o povo nestes termos: Judas e seus irmãos mataram todos os teus amigos e nos expulsaram de nosso país. Envia, portanto, agora um homem que possua tua confiança e que venha ver em que triste situação nos puseram, a nós
e ao país que pertence ao rei, para castigar a eles e a todos os seus partidários. O rei escolheu Bactris, um de seus amigos, então governador além do rio, um dos grandes do reino e fiel ao rei. Enviou-o com o ímpio Alcimo, a quem destinou o cargo de sumo sacerdote, e deu-lhe ordem de tomar vingança dos filhos de Israel. Partiram, pois, e tomaram o caminho do país de Judá, com um forte exército, enviando a Judas e seus irmãos palavras de paz capciosas. Vendo-o chegar com numerosas tropas, estes não lhe deram ouvido. Houve, todavia, um grupo de escribas que foi ter com Alcimo e Bactris, com palavras justas, com palavras de justas reivindicações. Estes assideus, que eram os mais benquistos em Israel, pediam-lhes a paz. Diziam entre si: é um sacerdote de raça de Aarão, que vem a nós com o exército. Ele não nos fará mal algum. Alcimo trocou com eles palavras de paz e lhes jurou: não faremos mal nem a vós, nem a vossos amigos. Acreditaram neles, mas ele apoderou-se de 70 deles e mandou-os matar no mesmo dia, conforme estava escrito. Rios de sangue fizeram correr em torno de Jerusalém, e nem sequer havia quem os sepultasse. O assombro e o terror apoderaram-se do povo, porque se dizia: não há entre eles nem verdade nem justiça, depois que violaram o pacto e o juramento que haviam confirmado. Bactris partiu de Jerusalém e instalou seu acampamento em Bet-zete, onde prendeu e lançou numa grande cisterna muitos desertores de seu exército e algumas pessoas do país. Confiou a terra nas mãos de Alcimo, e deixando-lhe um exército para socorrê-lo, regressou para junto do rei. Entretanto, Alcimo teve que lutar para se impor como sumo sacerdote. Agrupavam-se ao redor dele todos os perturbadores do povo, com os quais ele se tornara senhor da terra de Judá, e foi um tempo doloroso para Israel. Judas viu que o mal que Alcimo e seus cúmplices faziam aos filhos de Israel era pior ainda que o mal praticado pelos gentios. Por isso, percorreu ele toda a terra da Judéia até as fronteiras, vingando-se dos traidores e impedindo-lhes a volta ao país. Vendo Alcimo que Judas com os seus eram mais fortes e reconhecendo sua impotência em lhes resistir, refugiou-se junto do rei e acusou-os dos piores crimes. O rei enviou Nicanor, general eminente, que detestava e odiava Israel, com ordem de exterminar o povo. Nicanor partiu para Jerusalém com um numeroso exército e mandou levar a Judas e a seus irmãos falsas palavras de paz. Que não haja guerra entre vós e mim. Chegarei somente com um punhado de homens para te ver, como amigo. Com efeito, ele chegou e saudaram-se pacificamente, mas seus soldados se achavam prontos para se lançarem sobre Judas. Todavia, Judas estava a par dos desígnios pérfidos de Nicanor e afastou-se dele, recusando vê-lo de novo. Reconheceu Nicanor que seu projeto fora descoberto e propôs a Judas uma batalha perto de Cafar-Salama. Foram mortos do seu exército 500 homens e o resto fugiu para a cidade de Davi. Após o combate, subiu Nicanor ao monte Sião, e sacerdotes saíram do templo com anciãos do povo, para saudá-lo em espírito de paz e mostrar-lhe o holocausto que se oferecia pelo rei. Ele, porém, escarnecia deles, dirigia-lhes mofas, desprezava-os e falava-lhes com desdém, jurando em sua ira: se Judas não me for entregue imediatamente com seu exército, afirmo, logo que estabelecer a paz, retornarei e lançarei fogo a esta casa. Partiu depois todo enfurecido. Então os sacerdotes entraram, e, em pé diante do altar e do templo, choraram, dizendo: fostes vós que escolhestes esse templo, para que se invoque nela vosso nome, e para que ela seja uma casa de súplicas, de orações pelo vosso povo. Tomai vingança desse homem e de seu exército, e que eles caiam sob o golpe da espada. Lembrai-vos de suas blasfêmias, e não permitais que eles vivam. Saiu Nicanor de Jerusalém e acampou em Bet-horon, onde um exército sírio se lhe ajuntou. Judas acampou em Adasa, com 3.000 homens, e começou a rezar nestes termos: quando os soldados enviados pelo rei da Síria vos blasfemaram,
apareceu vosso anjo e matou 185.000 homens dentre eles. Do mesmo modo, exterminai hoje este exército aos nossos olhos, para que os outros saibam que Nicanor insultou o vosso templo e julgai-o segundo sua perfídia. Chocaram-se os exércitos no dia 13 do mês de Adar. O de Nicanor foi vencido e ele foi o primeiro a tombar na luta. Assim que as tropas de Nicanor viram que ele fora morto, largaram as armas e fugiram. Os judeus os perseguiram durante o dia todo, desde Adasa até Gazara, e fizeram soar as trombetas dos sinais. E saíram então os habitantes de todas as aldeias da Judéia e dos arredores, para cercar os fugitivos. Estes voltaram de encontro a eles e caíram todos sob a espada, e não sobrou nem mesmo um dentre eles. Os judeus apoderaram-se dos seus despojos e provisões, cortaram a cabeça de Nicanor e a mão direita que ele orgulhosamente estendera, e suspenderam-nas à vista de Jerusalém. Alegrou-se muito o povo que passou aquele dia em grande regozijo. Decidiu-se que esse dia seria celebrado a cada ano, no dia 13 do mês de Adar. Após isso, a terra de Judá esteve tranquila durante muito tempo. 1 Macabeus 8. Pela voz da fama, soube Judas que os romanos eram extremamente poderosos, que se mostravam benevolentes para com seus aliados e que a todos os que recorriam a eles ofereciam sua amizade, porque eram verdadeiramente potentes. Contaram-lhe também seus combatentes, suas façanhas, desculpa, contaram-lhe também seus combates, suas façanhas junto aos gauleses, aos quais haviam vencido e subjugado, como haviam chegado à Espanha para se apoderar das minas de prata e de ouro que ali existem, e como por sua sabedoria e longanimidade eles haviam conciliado todo o país. Por mais que ele fosse afastado deles, como haviam derrotado reis que haviam surgido contra eles das extremidades da terra, e os haviam aniquilado devidamente, enquanto outros lhe pagavam o tributo anual. Filipe e Perseu, rei dos Ceteus, e outros se haviam insurgido contra eles, mas tinham sido derrotados e subjugados. Antíoco, o Grande, rei da Ásia, marchou para combatê-los com 120 elefantes, cavalaria, carros e um poderoso exército, mas havia sido por eles aniquilado. Eles o haviam tomado vivo e haviam imposto a ele e aos seus sucessores um grande tributo, a entrega de reféns e a cessão de um território, arrebatando-lhe a Índia, a Média, a Lídia e suas melhores regiões que eles deram ao rei Eumenes. Os gregos haviam decidido atacá-los para exterminá-los, mas eles o souberam e enviaram um general que os atacou, levando ao parecer um grande número, arrastou ao cativeiro suas mulheres e seus filhos, saqueou e tornou-se senhor do país, destruiu suas praças fortes e os reduziu à servidão, que ainda durava. Haviam eles igualmente arruinado e subjugado ao seu domínio os outros reinos e as ilhas, que lhes haviam resistido. Por outro lado, conservavam sua proteção e seus amigos e aliados. Estendiam seu poder sobre os reinos, vizinhos ou distantes, e todos os que ouviam pronunciar seu nome temiam-nos. Aqueles que eles queriam auxiliar e ver reinar, reinavam com efeito, mas o que eles não queriam eram exilados. Engrandeciam-nos muito. Apesar de tudo isso, ninguém deles trazia diadema, nem se envolvia com púrpura, para se engrandecer. Eles tinham estabelecido entre si um conselho supremo em que, cada dia, 320 conselheiros discutiam assuntos do povo para governá-lo bem. Cada ano confiavam a autoridade suprema a um só homem, que comandava em todo o território e todos obedeciam a um só, sem haver ali entre eles nem inveja nem ciúme. Escolheu Judas a Eupólemo, filho de João, filho de Acós, e Jasão, filho de Eleazar, e enviou-os a Roma para estabelecer amizade e aliança com eles, pedindo-lhes que os libertasse do jugo que os gregos, como estavam vendo, faziam pesar sobre Israel, reduzindo a escravidão. Dirigiram-se eles a Roma, apesar da duração da viagem, e entraram no Senado, onde disseram: Judas, também chamado Macabeu, seus irmãos e todo o povo de Israel nos enviaram até vós, para firmar aliança e paz, e para que nos conteis entre vossos amigos e aliados. Essa linguagem agradou aos romanos. Eis a cópia da carta que os romanos mandaram gravar sobre tabuletas de bronze e enviaram a Jerusalém,
para ali ficar como memorial de paz e de amizade de sua parte. Prosperidade para sempre aos romanos e ao povo judeu, por terra e por mar, longe deles a espada e o inimigo. Se sobrevier uma guerra contra os romanos ou contra um de seus aliados, em todo o império, o povo judeu tome as armas por sua vez, conforme o permitirem as circunstâncias, e isso de boa vontade. Não fornecerão aos adversários nem trigo, nem armas, nem dinheiro, nem navios, segundo a decisão dos romanos. Os judeus observarão estes contratos sem receber nada em troca. Por outro lado, se for o povo judeu o atacado, os romanos tomarão armas voluntariamente por eles, conforme as circunstâncias o indicarem. E não será fornecido aos combatentes nem trigo, nem armas, nem dinheiro, nem navios, de acordo com a vontade de Roma, e esses contratos serão observados sem fraude. Por essas palavras, os romanos aliaram-se com os judeus. Se uns ou outros contratantes quiserem ajuntar ou subtrair essas cláusulas, farão a proposta, e o que for acrescentado ou tirado será ratificado. Pelo que toca aos danos causados pelo rei Demétrio, eis o que lhes escrevemos. Por que fizeste pesar vosso jugo sobre os judeus, nossos amigos e aliados? Se, pois, eles vierem a nós outra vez contra vós, nós lhe faremos justiça e vos combateremos por terra e por mar. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia, né? Duas leituras longas. Espero vocês aqui amanhã novamente. Não desanimem. Agradeço muito todos os dias que vocês estão aqui comigo. Que Deus os abençoe.